Bom dia a todos. Os resultados da Klabin, nos primeiros 9 meses deste ano, mostraram, mais uma vez, que o modelo de negócio da companhia, integrado, diversificado e flexível, permitem com que a Klabin opere com sólidos resultados, consistentes resultados, nos diversos ciclos macroeconômicos e também nos diversos ciclos dos nossos principais produtos. Quando olhamos os números até setembro agora, ou seja, os 9 meses iniciais deste ano, comparados com o mesmo período do ano anterior, o volume de vendas da companhia cresceu 3%, atingindo 2.400.000 toneladas. A receita líquida cresce 5%, atingindo 7,6 bilhões de reais, com uma maior participação das vendas no mercado nacional. Então, a Klabin, de fato, operando de maneira positiva essa sua flexibilidade, no contexto deste ano, reduziu as vendas ao exterior e passou a colocar mais produtos no Brasil. Então, quando a gente olha a mudança em volume, crescemos 3 pontos percentuais as vendas no Brasil, e quando olhamos em receita, um pouquinho mais, 4 pontos percentuais. Do ponto de vista de EBITDA, também beneficiado por um crédito extemporâneo não recorrente tributário de 620 milhões, o EBITDA atingiu 3,4 bilhões nos primeiros 9 meses do ano, o que significa um crescimento de 16% quando comparado com o igual período do ano anterior. Aqui fica também evidente a vantagem da diversificação da Klabin, por ela estar presente aí em mais de um mercado. Lembrando que o DNA dessa companhia é uma companhia de papéis para embalagens e de embalagens. No negócio de cartões, que é um importante negócio nosso e que não tem correlação direta com celulose, nesse ano temos um resultado bastante positivo. O volume de vendas acumulado até setembro cresceu 17%, atingindo uma expedição de 524.000 toneladas de papéis. Diferentemente do consolidado da Klabin, aqui o crescimento em cartões é puxado por um maior volume de exportações. Fica evidente, quando olhamos também o crescimento da receita, que esse aumento de volume foi feito sem detrimento de preço. A receita líquida do negócio cartões cresceu acima do que cresceu o volume cresceu 17% e a receita líquida cresceu 23%, mostrando que a Klabin foi beneficiada por uma moeda brasileira mais fraca em relação ao dólar, mas também por bons preços denominados em moeda de exportação. O negócio de papelão ondulado e sacos, que nós chamamos em conjunto como embalagens, que é muito positivo e importante quando a gente fala de integração e diversificação da Klabin, dado que ele está muito correlacionado com o mercado brasileiro. O Cristiano comentou aqui que a gente começa a ver sinais muito positivos da nossa economia, mas isso é mais presente nos últimos 2, 3 meses. Todos nós aí acompanhamos de perto o Brasil e sabemos que a primeira metade do ano, a recuperação que esperávamos no ano passado não veio, ainda tivemos uma economia bastante anêmica. Nesse segmento, a Klabin privilegiou, durante este ano, o foco em rentabilidade, melhorando ainda mais o seu perfil de vendas. Com isso, o volume total de vendas, nos primeiros 9 meses do ano, reduziu 1% em relação ao igual período do ano anterior. No entanto, com um aumento de rentabilidade, dado que, a despeito da queda no volume de vendas, a receita líquida cresceu 7%. Isso faz com que, sendo a Klabin líder no Brasil, nesses 2 setores, número 1 em papelão ondulado, com 18% de market share, número 1 no Brasil em sacos industriais, com 50% de market share, com um bom posicionamento na sua carteira de vendas, faz com que a Klabin esteja muito bem preparada, bem posicionada, para se beneficiar da tão esperada e desejada recuperação, de fato, da economia brasileira no ano de 2020. Passando um pouco mais para as nossas métricas financeiras propriamente ditas, a Klabin, desde o startup do projeto Puma I, que ocorreu em meados de 2016,
ela vinha num processo de desalavancagem. A alavancagem aqui medida por dívida líquida e EBITDA. Aprovamos o projeto Puma II no segundo trimestre do ano e, na sequência, começam os desembolsos. Então, dentro da naturalidade de uma indústria como é a Klabin, de capital intensivo e que cresce por grandes projetos, a nossa alavancagem crescerá até o startup da primeira máquina do Puma II, que está previsto para o segundo TRI de 2021, mas crescerá de maneira controlada, muito administrável e planejada, como eu passarei um pouquinho mais de informações nos próximos slides. Vocês todos que acompanham o Klabin, vocês viram que, desde o início do ano, a Klabin iniciou um processo de gestão da sua dívida, que tinha como objetivo alongar o prazo médio da dívida. Fizemos isso de maneira muito intensa. Ao longo do ano, tivemos diversos comunicados ao mercado de operações relevantes que foram feitas. E aqui eu mostro uma linha do tempo e, de maneira consolidada, o que isso significou. De janeiro de 2019 até ontem, a Klabin contratou, entre empréstimos e financiamentos, 22,8 bilhões de reais, o que é um montante expressivo. Acho que são poucas as companhias brasileiras privadas que têm capacidade de fazer isso, o que mostra uma capacidade de execução da empresa e uma capacidade de crédito, o que é importante num setor como o nosso, que é demandante aí de muito capital. Para fazermos isso, acessamos diversos bolsos: mercado de capitais local, com CRA, debenture, mercado de capitais internacional, com emissão de bonds de 1,3 bilhão de dólares, incluindo um Green Bond com vencimento de 30 anos, também operações sindicalizadas, operações bilaterais e agências multilaterais, BID, IFC e BNDES. Dado que esses financiamentos tinham como objetivo alongar o prazo da dívida da companhia, como também financiar o Puma II, ao mesmo tempo que fizemos essas contratações de quase 23 bilhões de reais, fizemos pagamentos antecipados até o momento, também de janeiro até hoje, de 6,3 bilhões de reais. O que aquele slide anterior que eu mostrei, o que ele entrega de concreto para a Klabin? O que vocês enxergarão na próxima divulgação de resultado da Klabin de maneira efetiva e concreta? Ele entrega um aumento no prazo médio da dívida da Klabin de 4 para 8 anos. Então, nós dobramos o prazo médio da dívida da Klabin. 4 anos é um prazo bom quando a gente compara com outras indústrias e até com pares da Klabin nesse setor. Mas 8 anos é muito bom. E merece destaque que esse aumento foi feito... Me desculpe. Esse aumento de prazo médio de 4 para 8 foi feito mantendo o mesmo custo financeiro da Klabin. Quando olhamos a dívida em dólar da Klabin, que nós tínhamos ao final de dezembro de 2018, e o custo de agora ele é igual, em torno de 5% ao ano em dólar. Naturalmente, a Klabin se beneficiou, conseguiu aproveitar boas janelas de mercado, em função do contexto macroeconômico, mas também é mais uma prova aí da capacidade de crédito da Klabin. Com isso, chegamos a um perfil de dívida bastante bom, bastante adequado para suportar de maneira confortável, de maneira segura, esse ciclo de crescimento no qual estamos no começo dele, que é o projeto Puma II. Na parte superior desse slide, vocês enxergam qual era o perfil da dívida da Klabin há um ano atrás, em setembro de 2018. E na parte inferior do slide, o perfil atual. Da esquerda de vocês, o primeiro gráfico, um gráfico de pizza, é a divisão entre moedas. A Klabin sempre tem bastante cuidado para que o nosso hedge natural, que a gente tanto comenta com vocês, entre exportação e dívida em dólar, ele seja mantido. Então, esse alongamento de prazo de dívida foi feito
preservando o equilíbrio entre empréstimos em dólar e empréstimos em moeda local, que mantém esse hedge natural da companhia. Vocês podem observar que as dívidas em dólar representavam 73% do total há um ano atrás e continuam assim hoje. Quando olhamos o segundo gráfico de bola, de pizza, ele ali é a contraparte de onde está vindo esse dinheiro. É possível observar que nós melhoramos um pouco a origem desse dinheiro. O mercado de capitais, que há um ano atrás representava 32% dos recursos que a Klabin tinha contratado, hoje ele representa 44%. Por que isso é bom? Primeiro, que o mercado de capitais oferece alternativas de prazo mais longo e deixa espaço de crédito da Klabin para operações bilaterais, se necessárias no futuro. E, por último, o que eu acho mais importante aqui deste slide é o cronograma de amortização. Há um ano atrás, quando olhávamos os anos de 2020, 21 e 22, a Klabin tinha dívidas a vencer de 3,4 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais por ano. Após esse processo de gestão da dívida, as amortizações dos próximos 3 anos foram reduzidas para 900 milhões de reais por ano. E por que isso é importante? Porque até 2022 nós teremos desembolsado a maior parte do CAPEX do projeto Puma II. Com isso, quando olhamos posição de liquidez, na qual a Klabin sempre tem uma posição conservadora, com uma robustez de caixa, perfil da dívida e alavancagem, ainda que a alavancagem suba, como subirá até o início da primeira máquina, olhando essas 3 variáveis em conjunto, estamos bem preparados, bem posicionados para suportar esse ciclo de crescimento. Aqui, mantendo a sua prática de pagar 20% sobre o EBITDA como proventos aos seus acionistas, nos últimos 12 meses, a Klabin pagou 957 milhões entre dividendos e juros sobre capital próprio, o que representa um dividend yield de 5,2% aos acionistas. Essa também é uma vantagem do modelo de negócio da Klabin, dado essa sua integridade, flexibilidade e diversidade. Ele permite com que tenhamos resultados mais estáveis quando comparados com outras empresas, deixando que a companhia pague bons proventos e, ao mesmo tempo, cresça, sem colocar em risco aí a sua posição financeira. Fluxo de caixa, um olhar um pouco para o ano de 2020. Antes, alguns comentários sobre o ano de 2019. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 1,3 bilhão de reais, o que representa um fluxo de caixa livre ajustado yield de 8% ao ano. Tentando olhar um pouco o ano de 2020, a expectativa da companhia, baseado nas condições atuais e projeções atuais, é que tenhamos um fluxo de caixa livre ajustado maior em 2020 do que este ano, principalmente vindo das linhas que estão indicadas com seta aqui nesse slide. A primeira delas é o investimento de manutenção. O ano que vem nós teremos um desembolso menor em investimentos de manutenção do que este ano. No slide seguinte, eu vou apresentar esse número de maneira específica. Também teremos um menor impacto no nosso fluxo de caixa de despesas financeiras, dado que o ano de 2019 teve uma despesa financeira maior do que o normal, em função daqueles 23 bilhões de captações que eu mostrei anteriormente. Também, na linha de imposto de renda, em função dos créditos tributários que a companhia tem, a expectativa é que o desembolso caixa de IR em 2020 seja significativamente inferior ao deste ano. E, por último, a linha de capital de giro, que, com certeza, nós teremos uma melhora versus o ano de 2019, porque o ano de 2019 foi afetado negativamente em função dos créditos tributários que tivemos. Com isso, baseado nas expectativas do momento e projeções do momento, a indicação é que o fluxo de caixa livre ajustado tenha uma melhora versus o ano corrente.
Uma indicação de CAPEX, então, projeção para o ano que está encerrando, o ano de 2019, é um CAPEX na visão desembolso caixa de 2,6 bilhões, sendo 1.441 para o projeto Puma II e 1.158 para as operações correntes da Klabin. Aqui também mostrando disciplina na alocação de capital. Quando olhamos o ano de 2020, as operações correntes da Klabin terão um CAPEX na visão caixa inferior aos últimos 2 anos, de 900 milhões de reais. E para o Puma II, como a gente tem comentado já em várias outras oportunidades, o ano que vem é o ano de maior concentração de desembolso e a expectativa do momento é de um montante de 3,8 bilhões em 2020. Chegando no último slide, esse é um assunto que a Klabin tem muito presente na sua agenda, muito presente no seu processo de tomada de decisão, no dia a dia dos executivos da companhia na hora de fazer escolhas, mas que nós íamos comunicando com pouca intensidade ao mercado. Então, aqui fica um compromisso que, de agora em diante, vocês verão mais a Klabin nos seus materiais de comunicação ao mercado, nas nossas interações, em especial do time de RI com o mercado, falando mais de ROIC, falando mais de retorno sobre capital empregado. O que esse gráfico mostra para nós? Aqui nós temos o ROIC da Klabin desde 2010, e claramente a gente enxerga esse ROIC de maneira ascendente e consistente. Então, 2010, 2011, essa companhia gerava um ROIC na casa dos 6%. Tivemos uma fase muito intensa de desgargalamentos de produção e alguns pequenos aumentos de produção. Muito trabalho em redução de custos também, que ficaram perenes. Com isso, nós levamos esse ROIC para em torno de 10%. Dali vem um projeto transformador, que é o projeto Puma I, que dobrou o tamanho da companhia, que tem um ROIC muito superior ao ROIC médio da companhia, também associado com outros projetos de alto retorno. Isso leva o nosso ROIC para um ROIC médio em torno de 12%. Vale comentar que tem uma questão que eu chamo de não é uma anomalia contábil, mas você tem um efeito contábil no momento em que você passa a ter dentro do seu balanço o capital empregado inteiro de um projeto enorme, como foi o Puma I, com CAPEX de 8,5 bilhões de reais. Enquanto ele não tem o ramp-up completo, você naturalmente reduz o ROIC, que é o que aconteceu ali em 2016 e 2017. Mas eu olharia, a companhia sai de... Consegue voltar para mim, por favor? Mais um. Isso. Sai de 6, vai para 10, vai para 12. E por que a gente está indicando aqui, afirmando que ele crescerá? Porque o projeto Puma II também tem um ROIC superior ao ROIC médio da Klabin. E por que isso é possível? Por várias razões, mas uma delas é investimentos que essa companhia fez ao longo de vários anos em pesquisa, desenvolvimento, processo, tecnologia, permitiram que ela tenha um projeto de 100% eucalipto, o que demanda muito menos investimento em terras e florestas. Outro exemplo que eu poderia citar aqui de coisas que a companhia está fazendo muito focada em melhorar esse ROIC é a própria forma que a Klabin está crescendo a sua base florestal. A Klabin tem um ativo importante no seu balanço em terras e florestas, mas, substancialmente, a expansão que está sendo feita em terras e florestas para suprir o Puma II com madeira está sendo feita com recursos de terceiros. Então, esses são 2 exemplos. E, aliado a esses ciclos de crescimento que eu comentei, a gente tem a empresa sempre focada em eficiência operacional, buscando extrair o máximo dos seus ativos, sempre buscando pequenas melhorias que permitam extrair mais 0,5%, mais 1% de resultado do seu ativo atual. E uma forte disciplina em alocação de capital, de fato, só colocando recursos em projetos que tenham alto retorno, levam a essa empresa, quando a gente olha os próximos 5 anos,
a ter um ROIC superior ao que está contido aqui. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.